Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o movimento do bebê de se colocar de pé. Quando isso costuma acontecer, devo estimular meu bebê a ficar de pé? O que eu posso fazer para ajudar meu bebê nessa fase? É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e me acompanha no Instagram, @Desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O bebê ficar de pé costuma ser um movimento que as famílias ficam ansiosas para que aconteça logo. Só que essa ansiedade das famílias muitas vezes acaba fazendo com que esse marco seja antecipado e o bebê não desfrute de outros movimentos que também são muito importantes para o seu desenvolvimento. Por isso, nesse vídeo, a gente vai entender qual é o período certo para explorar esse movimento do ficar de pé, quando eu posso deixar meu bebê ficar de pé, o que eu posso fazer para ajudar meu bebê a conseguir esse marco. Então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar e que eu sempre falo aqui no canal é que o desenvolvimento do bebê acontece da cabeça para os pés. Então, primeiro, tanto o cérebro do bebê vai se desenvolvendo para essa área da cabeça, como também o corpo do bebê vai conseguindo mover essa região e ele vai ficando cada vez melhor nesses movimentos. Então, primeiro o bebê ele firma a cabeça, depois ele começa a firmar essa parte do tronco mais superior, depois vem mais para baixo, até chegar nessa região mais de baixo do tronco. E aí o bebê vai conseguindo ter o controle e ter força nos músculos da perna. Então a gente precisa respeitar essa linha do desenvolvimento e não tentar antecipar os marcos. Quando a gente força o bebê a uma postura, quando a gente coloca o bebê que ainda não está preparado para a postura, muitas vezes a gente pode acabar sobrecarregando estruturas do corpo do bebê que ainda não está preparado para isso. Por isso que a gente sempre fala da importância de deixar o bebê livre para explorar os seus movimentos. Porque o bebê que fica livre e faz os seus movimentos por conta própria, ele faz aquilo que ele está preparado. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é, as famílias ficam ansiosas para que o bebê aprenda logo a ficar de pé, aprenda logo a andar, e elas pegam esse bebê antes do tempo e ficam brincando com ele assim em pé. Só que o que acontece é, além da gente sobrecarregar estruturas do bebê que ainda não estão preparadas para essa postura, a gente acaba não dando a liberdade que o bebê precisa para aprender a realizar os outros marcos do desenvolvimento que a gente já conversou aqui no canal. Já quando a gente deixa esse bebê livre no tapetinho, explorando seus movimentos, quando ele se sente preparado para explorar a postura sentada, a postura de pé, ele mesmo arrisca esses movimentos e consegue realizar esses marcos no período em que tanto o seu corpo está preparado, como também o seu cérebro já tem a capacidade de enviar os comandos para realizar esses movimentos. Então, muitas pessoas podem estar se perguntando agora qual é a melhor fase, qual é a fase ideal para eu colocar o meu bebê de pé. A primeira dica que eu dou para vocês é, a melhor fase é quando o bebê, ele mesmo se coloca nessa postura. Normalmente, costuma acontecer entre os 8 e os 10 meses, que é o mesmo período em que o bebê começa a engatinhar. E também o que acontece é que muitas famílias, sabendo da importância do engatinhar, ficam preocupadas porque o bebê já está se colocando de pé. Só que o que a gente tem que entender é que esse movimento do bebê se puxar, ele faz isso às vezes na nossa perna, ele mesmo se puxa e se coloca de pé. Se ele vê uma superfície mais alta, né, como uma caixa, o sofá, ele segura aqui e se coloca de pé. Então, o bebê que está livre no ambiente, que faz esse movimento de se colocar de pé e que está naquela fase do engatinhar, se a gente continuar deixando ele livre, ele vai continuar engatinhando e se colocando de pé também. O que a gente não pode fazer é, toda vez que o bebê estiver brincando, a gente vai e coloca esse bebê de pé e não deixa ele explorar os outros movimentos. Então, por isso que a gente sempre fala, deixa o bebê livre para explorar. Porque o bebê, ele vai sim se colocar de pé. Isso também não significa que, porque agora ele se colocou de pé, ele já vai sair andando. Não. Primeiro, ele vai precisar treinar bastante ainda essa postura de se colocar de pé, até ele conseguir o marco do andar. Então, ele vai sim se colocar de pé, vai brincar nessa posição de pé, vai abaixar, levantar. E tudo isso também vai fortalecendo os seus músculos e preparando para o andar. Mas também, nesse período em que ele se coloca de pé para brincar, a forma que o bebê vai conseguir se deslocar no ambiente é através do engatinhar. Então, ele muitas vezes ele quer pegar algo mais distante, ele vai abaixar, vai sair engatinhando, pegar o que ele quer e voltar. Então, por isso é importante deixar esse bebê livre. E outra coisa importante que a gente também precisa falar.
Se o seu bebê ele está se colocando de pé, mas ele ainda não conseguiu engatinhar, o que a gente pode fazer é incentivar o bebê a explorar mais essa posição que vai ajudar ele no engatinhar. Ou seja, toda vez que o bebê se coloca de pé, a gente coloca o brinquedo no chão para que ele venha brincar no chão. A gente faz com que ele fique na posição de 4 apoios, faz com que ele tenha interesse em deslocar o seu corpo para que ele também aprenda a realizar esse movimento do engatinhar. Então agora a gente vai entender um pouquinho dessa evolução do movimento do bebê se colocar de pé. A primeira forma que o bebê usa para se colocar de pé é usando as forças do seu braço. Então ele vai segurar na superfície e vai usar mais essa força do braço para conseguir se colocar nessa postura de pé. À medida que o bebê vai fortalecendo esses músculos da perna e vai entendendo como ele pode movimentar o seu corpo de uma forma mais eficaz, ele vai entendendo que ele também pode usar esses músculos da perna para conseguir ficar de pé. Então, muitas vezes o que o bebê vai fazer, ele vai dobrar a perninha, né, ficar nessa posição de joelho. Em alguns momentos ele fica brincando até nessa posição aqui de joelho ou de semi-ajoelhado, que é com o joelho no chão e o outro dobrado. E aí, a partir disso, ele vai dar esse impulso para se colocar de pé e explorar nessa posição de pé. Então, além desse movimento de ficar de pé que o bebê faz, ele costuma ficar aqui brincando, né? E à medida que ele for se sentindo mais seguro, esse bebê, o que é que ele faz? Ele solta uma mãozinha e olha para trás. Então, aqui já mostra que o bebê já tem mais segurança nessa postura. Então, a partir desse movimento que o bebê solta uma mãozinha e fica segurando só com uma mão e olhando o que está passando em sua volta, ele vai precisando cada vez mais de equilíbrio e de força nesses músculos para manter essa posição. Além disso, muitas vezes o bebê nessa postura aqui, ele brinca aqui com o brinquedinho em pé. Aí o brinquedo cai no chão, o que ele faz? Abaixa segurando, né, só com uma mão, pega o brinquedo e levanta. Todos esses movimentos vão fortalecendo os músculos da perna do bebê e vai deixando com que o bebê se sinta cada vez mais seguro nessa posição. Outro movimento que o bebê também costuma fazer nessa posição de pé com apoio é o andar de lado. Então o bebê, ele vai brincando aqui com um objeto, um outro objeto está mais para o lado, ele vai realizando esse movimento e todos esses movimentos vão ser muito importantes para o bebê e fortalecendo seus músculos e no futuro conseguir alcançar o marco do andar. Então, se o seu bebê chegou nessa fase do se colocar de pé, mas ainda não está realizando esse movimento, ele já engatinha, já explora todos os outros movimentos, mas ainda não se coloca de pé, o que a gente pode fazer é fornecer oportunidades para que o bebê tenha onde se apoiar e se colocar de pé. Por exemplo, um sofá, uma cadeira, uma caixa. Então, a gente colocar os brinquedos aqui em cima, muitas vezes vai fazer com que o bebê tenha interesse em ir para essa posição. Mas é importante sempre lembrar que a gente só deve estimular esse marco quando o bebê já alcançou os outros. E após esse marco do se colocar de pé, o bebê vai para o grande marco do andar. Mas esse movimento a gente vai conversar em um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Deixa um like também se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!